Pessoal, boa tarde a todos, né? Quase boa noite, né? Nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar, né? Como a gente está fazendo todos os domingos, né? Hoje, dia 19, né, de dezembro, né? Pedindo aí a espiritualidade amiga, Jesus, né? Que possa nos abençoar. Vamos começar com a nossa prece, né? Como sempre. Você vai participar, Luke? Então senta aí. O Luke vai participar com a gente hoje. Dá boa noite pro pessoal. É boa tarde. É boa tarde? Então tá. Boa tarde, gente. Boa tarde, né? Então a gente vai começar o nosso culto, tá, pessoal? Primeiro, antes da gente fazer a prece, né, que a gente sempre faz de início, queria agradecer a todos, né? A gente fez ontem a nossa distribuição de Natal do Universo dos Sonhos e conseguimos, né, atender aí as mais quase 126 famílias, se não me engano, que foram atendidas, né? Então a gente queria agradecer a todos aí que participaram, que ajudaram aí com a gente, né? Dia 24 nós vamos estar lá no Lar na Luz, Creche Bom Pastor, né? Aqui em Birité, né? Visitando os internos também para levar o restante dos presentes do Universo dos Sonhos, né? Que são não só para os nossos assistidos, mas também para o pessoal da creche. Então quem quiser participar, né? Fique à vontade aí, né, com a gente para participar, tá bom? Então agradecendo a todos aí, viu, pessoal? Viu que o som está desligado, mas é só um agradecimento pela a questão do Natal, tá bom, meus amigos? Deus abençoe a todos que ajudaram, e lembrando que a gente vai estar na Creche Bom Pastor Lar na Luz, aqui em Birité, no dia 24, né, na festa de Natal, né, que vai ser uma tarde que a gente vai levar lá os presentes pro pessoal. Quem quiser participar, chama a gente no privado e fala que a gente explica como é que vai ser. Vamos fazer nossa prece, né, pra gente começar, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que neste momento os amigos espirituais se aproximem da nossa casa, da nossa família, que possamos juntos dar as boas-vindas aos irmãos de luz que se aproximam e que trazem cura, ajuda e amor para nós. Queridos irmãos espirituais, acompanhem nossos passos, iluminem nosso caminho, nos ajudem a amar, a perdoar, a compreender e a respeitar aqueles que conosco convivem. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão na seara do bem, principalmente aqueles que recebem neste momento as vibrações deste culto. Abençoa também, Divino Amigo, os companheiros que ajudaram, que doaram, que torceram, que se alegraram com os trabalhos da nossa pequena distribuição. Que cada um deles possa ter recebido e receber vibrações de amor e de paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, a gente vai começar aqui com o nosso vídeo, né? Nós estamos passando um vídeo aqui para todos os dias, a gente passa do culto, né? A gente passa um videozinho para as crianças, tá acompanhando o livro Pai Nosso, da Meimei, né? E o pessoal da FEB, eles fizeram, né, vamos dizer assim, uma musicalização, né, um videozinho, né, dos temas do livro, né? Então a gente passa para as crianças, né, para a gente poder escutar e ver, né? A gente coloca lá no nosso grupo lá do Jitsi. Eu não estou colocando aqui, gente, porque alguns dias atrás o Instagram derrubou os vídeos por causa de falando que estavam infringindo direito, né? Para evitar que isso aconteça, que não é certo também, né? Então a gente fica só com o áudio, tá bom? Se acontecer do vídeo cair ou alguma coisa assim, tá? A gente entra de novo imediatamente. É só o tempo de ligar e desligar de novo, tá bom? Então vamos continuar aí. Quem quiser pegar aí uma garrafinha com água, quem quiser ir pegar, né, uma água fluidificada, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. A tentação do repouso. Num campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira, muito trabalhador, que lhes perturbava os planos. E em razão disso, certa ocasião se reuniram ao redor dele e começaram a dizer: "Por que não cuidas de ti? Estás doente e cansado. Afinal, todos nós precisamos de algum repouso. Liberta-te do jugo terrível do lavrador. Pobre máquina, a quantos martírios te submetes?" O arado escutou e acabou acreditando. Ele, que era tão corajoso que nem sentia o mais leve incômodo nas mais duras obrigações, começou a queixar-se do frio e da chuva, do calor e do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe alguns dias de folga a um canto do milharal. Quando os vermes o viram parado, aproximaram-se em massa, atacando-o sem compaixão. Em poucos dias, apodreceram-no, crivando-o de manchas, de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com o regresso às tarefas alegres e iluminadas no campo. Mas era tarde. Quando o prestimoso amigo voltou para utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil. A história do arado é um aviso para nós todos. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação de nossa própria saúde. É isso aí, né? O arado pediu para descansar, o que aconteceu com ele? Foi destruído, né? Os vermes o destruíram, né? Interessante, né? Essa questão do trabalho, né? Os nossos amigos espirituais falam pra gente que a coisa mais perigosa para o nosso nível evolutivo é o descanso, né? Normalmente é no momento de descanso que a gente faz bobagem, né? O que nós mais queremos, que é férias, descanso, ficar à toa, né? Normalmente é o momento nosso, né, do nosso maior ponto fraco, né, da nossa maior necessidade de cuidado, de ajuda, né, gente? Então, assim, dando continuidade aqui ao nosso culto, né, a gente vai fazer a leitura, né, do Evangelho, né? Pedir para o Luke abrir para nós. Abre para nós, Luke. O Evangelho. Lê o título aqui para nós aqui. Ué, o paninho nessa parte? Lê aqui o capítulo. Pera, a gente parou aqui? Não, abriu na sorte. Lê para nós. Como é que chama? Benefícios pagos com a
Ingratidão. Ingratidão. Isso aí. Estamos lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que aqui veio para nós. E o título do capítulo, cadê? Oh, meu Deus. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Né? E ele fala aqui, benefícios pagos com ingratidão. Né? É o tema do capítulo que a gente vai estudar hoje. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios pagos com ingratidão, não fazem mais o bem, com medo de reencontrar ingratos? Né? Isso é uma pergunta que fizeram para os amigos espirituais, né? O Kardec leva a espiritualidade e os amigos espirituais respondem. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, se não para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade dos beneficiados que vêm depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá nos céus, mas Deus terá em conta aquele que não o procura na terra. Então, o que ele está falando aqui? As pessoas que ficam tristes porque faz a caridade, né? Faz uma coisa boa e os outros não reconhecem. Por exemplo, né? A gente deu lá as cestas básicas lá, que nem foi a gente que deu, né? Aliás, né? A gente só passou, né, o que recebeu para frente, né? E aí eu ficar chateado porque os acolhidos Francisco de Assis não falaram: Marcelo, você é muito bonzinho, nossa, obrigado por tudo que você fez, né? E a gente não merece a recompensa, primeiro, né, que não foi a gente que fez, né? Segundo, né, que aquele que busca aqui esse tipo de coisa, né, não tem no céu, né? Olha que interessante, ele faz aqui um paralelo de terra e céu, né, que é o material e o íntimo, o interno da gente, da nossa consciência, né? Então, muitas vezes a gente quer um reconhecimento daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão perto de nós, né? E a gente até sofre, e muita gente deixa de fazer o bem porque não tem reconhecimento, né? Eu lembro uma vez que a gente, há uns anos atrás, um companheiro que doava cesta básica lá para o Francisco, que ele fazia questão de anotar o nome dele em todas as cestas básicas. Aí um dia eu falei assim: meu amigo, faz isso não, porque depois eles vão até te procurar em casa para pedir comida, né? Mas claro que eu fiz isso porque ficava meio constrangedor você dar uma cesta básica para a pessoa com o nome dela escrito, né? O nome da pessoa que doou, né? Mas eu sabia que não estava fazendo por maldade, né? Mas estava fazendo porque queria fixar ali que ele tinha dado, aquela coisa toda, né? É porque que ele não sabia que... Ele não sabia, né? Exatamente. Muitas coisas a gente faz sem saber. Né? Mas ele não sabia, mas ele não vai ter culpa, porque ele não sabia, né? Exato. Aí ele vai ter que adivinhar. Não vai adivinhar, né? Vai. Não. A gente tem culpa daquilo que a gente não sabe? Não. Ah, que bom, né? Ou seja, nós somos responsáveis pelo que a gente sabe, né? Quando a gente aprende alguma coisa, nós vamos ser responsáveis pelo que a gente aprende. Né? Nós não temos responsabilidade, nós não temos culpa daquilo que a gente não sabe, que a gente não entende, né? Então a gente tem que refletir nisso. Né? O texto aqui está falando exatamente essa questão, da gente ficar tranquilo, né? Porque muitas vezes a pessoa também nem agradece a gente, porque nem sabe que foi a gente que fez alguma coisa, e não precisa, né? A verdadeira alegria que a gente tem que ter é de ajudar, né? Todos nós estamos ajudando um pouquinho. Até quem só pega, né, de uma mão e passa para outra já está ajudando um pouquinho, né? Por isso que muitas vezes quando o pessoal pergunta quem doou, né, a gente fala assim: foram tantas mãos, né? E é um trabalho do Cristo, né? O trabalho, todo bem, toda ação positiva é inspirada pela figura de Jesus, né? E é a Ele que nós precisamos agradecer, é a Ele que nós precisamos, né, reverenciar nesse sentido, né? Porque é Jesus que permite, né, que inspira esses trabalhos no bem. Né? Então, quando alguém quiser agradecer, vamos falar para agradecer para Jesus, né? Na própria consciência, lá, conversar com o mestre lá, tudo vem dele, né, meus amigos? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Antes de a gente passar aqui para Yasmin e aqui para o Vinícius? Não? Então tá. Agora nós vamos escutar a segunda parte, né? Yasmin e Vinícius estão aí? Vocês podem ler pra gente? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Então, continuando, né? A nossa segunda parte, agora a gente vai ler o livro de mensagens, que é o Fonte Viva, e abrindo aleatório, caiu no capítulo 24, pelas obras. E o que tenhais em grande estima, e o amor por causa das suas obras.
Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos expossam os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da cronche do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é muito provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível este ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Essas duas mensagens, pelo que eu consigo interpretar, as duas estão muito ligadas à própria questão muito do nosso egoísmo, né? Primeiro, na questão de que as nossas obras, elas têm que ser reconhecidas, que a gente tem que ser posto com o reconhecimento que a gente acha que merece. E o segundo, que as coisas têm que ser sempre do nosso jeito, porque o certo é a forma que eu penso, de que a vida e as pessoas têm que se guiar com base no que eu acredito, com base no que eu estimo. Então, como é colocado, né, o que a gente tem que sempre usar como guia, sempre usar como filtro, não é aquilo que eu acho que é certo, mas é aquilo que está de acordo com os princípios de Deus. E isso em tudo em nossa vida, né? A gente tem que entender que a forma como que eu converso com as pessoas, o que eu espero no meu trabalho, o que eu espero no meu ciclo de amizades, o que eu espero dentro de casa, a forma como eu quero que as pessoas conversem comigo e interpretem a forma que eu ajo, tem sempre que estar ligado de acordo com as diretrizes de Deus, né? Sempre estar ligado com as diretrizes da caridade. E é por isso que é super importante a gente estar em contato com várias pessoas, que a gente fala muito hoje em dia, né, sobre a bolha da internet, a bolha dos ciclos sociais. Porque quando a gente sai da bolha, aí sim a gente consegue ver os nossos erros. Porque se a gente só fica ali nos alimentando daquilo que a gente gosta, a gente nunca sai da zona de conforto e a gente nunca percebe que a gente precisa melhorar, né? É verdade, né? É interessante você lendo aí, né? Essa questão de, né, que a gente deve buscar fazer o que é certo e não fazer aquilo que agrada, né? Até nas nossas relações com os pequenos aqui, ó, né? Vira e mexe eu falo com ele, ó, fazer o que é certo, não é o que você quer não, né? Não falo isso com você? Né? Né? Então, né, às vezes a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o que é certo, né? E às vezes a verdadeira caridade não é passar a mão, né? É corrigir, né? Às vezes quando a gente ama, a gente corrige, não é verdade? Né? E até a gente aceitar ser corrigido também, às vezes a gente erra, né? E às vezes os pequenos que estão com a gente falam com a gente coisa que a gente é verdade, isso aqui tá certo, a gente modifica também, né? Porque aqueles que amam se ajudam, né? Na sua caminhada, né, meus amigos?
Ah, Denise. Às vezes os grandes esquecem e os pequenos ficam lembrando e os grandes falam, Verdade, né? Uhum. Isso mesmo. Pessoal, Os pequenos avisam, né? os pequenos avisam, né? Tem que escutar os pequenos também, né? Sim. Não fazer tudo que os pequenos querem também, né? É. Gente, a gente vai, né, pegar esse raciocínio aí, né? Nós estamos chegando aí no final do nosso ano, né? E é interessante que nesse momento a nossa capacidade de doação, de ajudar o próximo aumenta, né? Então eu queria pedir a todos aí, né, que primeiro agradecer mais uma vez a todos que nos ajudam, né, com os trabalhos sociais lá do Francisco de Assis, né, que é aquela casa que nos recebe com tanto amor, né? E que a gente sempre está pedindo aí para as atividades lá, né? E lembrar, gente, vamos fazer o que a gente puder para ajudar quem está precisando. Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando dificuldade, né? E a gente até encaminhou umas imagens lá de algumas crianças, algumas famílias que receberam os presentes, né? Que é muito emocionante ele ver, né? Mas às vezes a gente não... Perto da nossa casa, na nossa rua, tem alguém precisando, né? E que a gente possa pegar aquilo que é o nosso excesso, né? Aquilo que sobra pra gente, seja em alimento, seja num brinquedo, seja num... né? E distribuir, passar para quem está precisando, né? Uma rede de solidariedade e que a mão direita, né? Não precisa mostrar para a mão esquerda o que ela está fazendo, né? Tem muita gente que faz muito mais caridade aí que a gente nem percebe. Que bom, né? Que bom que Jesus está agindo aí nas mãos e no coração de muita gente, né? E a gente agradece demais aí a oportunidade de estar junto, né? Diga. É porque não tem que ter a solidariedade, não pode deixar tudo que você ganha, não. Tem que passar para as pessoas também, uai. Verdade, né? Porque tá sendo injusto, sem justiça. É verdade. Né? Tomara que cresça pensando assim, né? Deus abençoe, né? Então, meus amigos, a gente vai passar para o finalzinho do nosso culto, né? Nós vamos fazer a nossa irradiação, né? Tô vendo aqui que a Denise fez aniversário, né, hoje, né? Parabéns para você, viu, Denise, né? Parabéns, né? Deus te abençoe, como a todos os aniversariantes, né, do dia também. A gente vai pedir aí quem quiser ir colocando os nomes, né, pra gente fazer a irradiação, né, que é a última parte do nosso culto, né, gente? É a irradiação. Ana Maria. Nós vamos ler aqui, pode deixar que eu leio, tá bom? Que eu leio mais rápido que você. Você só pensa, só faz prece. Fecha os olhos e vai pensando nas pessoas, tá bom? Nós vamos fazer uma equipe aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, outra coisa, hoje a gente vai ter o estudo de domingo, né? A gente faz às 8 horas da noite e a gente não vai fazer estudo de livro hoje não, como a gente combinou, né, com o pessoal, né? Enquanto a gente está pensando em qual livro que a gente faz pro ano que vem, nós vamos fazer as lives de domingo com pergunta e resposta sobre temas de espiritualidade, mediunidade, espiritualidade, aquelas coisas que o pessoal quer saber e não tem onde perguntar às vezes. Então nós vamos tirar uma hora para estar conversando sobre as dúvidas, sobre aquilo que o pessoal quer saber. Então quem tiver pergunta, alguma coisa, entra lá e pergunta pra gente lá, para nos ajudar até ter do que falar, tá? Senão a gente vai ficar live lá caladinho lá, porque não tem um tema definido, né? O nosso objetivo é a gente, né, trabalhando em cima das demandas do pessoal, né, de todo mundo aí. Quem puder participar com a gente vai ser muito bem-vindo, né? E tiver perguntas aí sobre variados, evangelho, espiritualidade, um livro que eu li, não sei o que, né? Traz aí que nós vamos conversar, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus pela oportunidade da nossa vida, pedindo a espiritualidade amiga que envolva os nossos corações e mentes mais uma vez, e que possamos juntos estabelecer um vínculo de afeto e de luz. Vamos aproveitar e pedir à espiritualidade que fluidifique as águas que aqui foram colocadas, para que possamos receber os benefícios da espiritualidade no nosso dia a dia. Senhor, atende em nome do bem e envia as equipes dos espíritos de luz para auxiliar os corações daqueles que precisam. Agora vamos ler os nomes desses irmãos amados e queridos por tantos, e pedimos aos amigos que em cada nome, em cada pensamento, enviemos vibrações de paz. Fica conosco, Senhor, hoje e por todos sempre.
Vamos lá começar aqui no Instagram, depois a gente vai passar pro Jitsi, tá bom? Vamos lá. Opa. Maria Aparecida Marques, Regina Marques, Simone Diogo e família. Margarida Cândida Marques, Maria Fernanda Passos Almeida, né, a menininha, né, nossa irmãzinha que está no CTI, vai melhorar se Deus quiser, né? Marcos Henrique Guimarães Costa e toda a família, Fabiano Fernandes, Laura Freitas, Leandro Andrade, Glimene Lopes, Chiara Brosoloto Pereira, se eu ler errado, desculpa, tá, gente? Marina Oliveira, Fernanda Cristina Santos Mendonça, Genevaldo Costa Prates, Maria José Moraes Bezerra, Daniele Santos Ferreira Carvalho e família, Aparecida de Fátima Moura, Betina Raunque, Haline Natali Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho e Joana Valentina de Oliveira Ferreira. Se tiver mais, nós voltamos no Instagram. Agora nós vamos ler aqui os do Jitsi aqui, ó. Da nossa amiga Denise, né, que está fazendo aniversário, Denise Rodrigues, e a Ana Maria, Raquel Aguiar e família, Roberto Souza de Paula, Ana Júlia Duarte da Paixão, Laísa Braga Dias da Silva, Hugo Valério Vieira, família Arrias, Maurício Eduardo de Carvalho, que Deus o dê, muita luz e muito amor, Clarice Rosa da Silva, a Márcia Rocha está pedindo, para Célia Rocha Junqueira, desculpa, tá, Márcia? Célia Maria Velar Carvalho, Elizabeth dos Santos, Margarete, Joana Santos e Marco Antônio. Vamos ver se mais algum nome aqui. Acho que a Joana aqui foi a última, né? Nós estamos colocando os nomes das pessoas que precisam aí de vibração, né? Pedindo ao Cristo aí que possa juntar aí as nossas energias em torno desses companheiros, né? Tem aqui pedindo Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, né? A nossa amiga Miriam, né? E o Antônio Ferreira Santil também está sendo aqui, né? Laísa e Júlia Baquir, né? Que são os nomes aí que a gente está pedindo aí aos amigos espirituais. É direito, né? Então a gente vai terminar o nosso culto, né, com a prece, agradecendo a Jesus aí, né? Lembrando, gente, às 8 horas nós temos uma live lá de pergunta e resposta sobre espiritualidade. Quem quiser participar e perguntar nos ajuda muito, né? E se Deus quiser e permitir, né, dia 24 nós vamos estar lá na creche Bom Pastor, lá na Luz, né, para entrega dos presentes do Universo do Sonho, né, para a gente passar lá a tarde de Natal lá com eles, né? Tem até uns lá que te convidaram para ir lá, viu? O quê? O pessoal lá da creche perguntou cadê você, se você pode ir lá visitar eles no Natal. Aí você pensa que quer ir com a gente. Não precisa responder agora não, tá? Então vamos lá, porque quando eu levei ele da última vez, ele era um bebezinho. Aí toda hora os internos da creche, né, alguns que não falam assim, cadê o neném? Cadê o neném? Eu falo, a Edneia fala, o neném cresceu, né? Aí eles ficam querendo ver ele, porque da última vez que eles viram o Luke, ele era bem pequenininho, né? Se der, nós vamos levar ele, se quiser também, né? Se der e se ele quiser, né? Eu quero, mas Tá. vai demorar. Não sei não. Aí nós vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Então vamos lá. Quer fazer a prece pra nós? Não. Não? Tá com vergonha? Não? Então tá, eu faço. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, abençoa cada um de nós e nos dê o carinho e o afeto de que precisamos. Acompanha os nossos passos, colocando em nosso coração o perdão e a compreensão, em nossos lábios o entendimento e na nossa intimidade a esperança do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as provas da vida, para que possamos juntos chegar a Ti, melhorados e com o coração cheio de luz. Dá-nos paz e entendimento, alegria e boa vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que mais precisam. Abençoa, Senhor, os nomes que aqui foram colocados, para que recebam luz, paz e afeto. Fica conosco, Senhor, em cada momento da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa tarde, né? Até 8 horas, né? Se Deus quiser e permitir. Boa tarde, gente. Boa tarde, né, Luke? Dá tchau, né? Até mais tarde. Tchau. Então vamos terminar aqui o nosso culto, tá? Vai ficar salvo quem quiser assistir de novo.
Até a próxima. Até a próxima. E 8 horas nós estamos de volta. Ou até breve, mesmo porque é a mesma coisa. É verdade. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.